Mensagem do dia no Espiritualidade, 7 Raios e a Grande Fraternidade Branca. A mensagem de hoje foi extraída do livro Ocultismo, da Ponte para a Liberdade. O Mestre da Aura Violeta. Esse ascensionado mestre acumulou também em sua escalada evolutiva o poder e a prática do cerimonial. E sobre Saint-Germain dizem alguns livros teosóficos que os anjos se aprazem em cumprir-lhe as vontades. O ritual, como sabemos, é a técnica por onde nos comunicamos com a legião angélica, com as forças dos elementais e da natureza. Para que isso, porém, possa ser conseguido, o praticante de rituais deverá desenvolver a virtude divina da misericórdia, pois do contrário o ritual o levará apenas ao desenvolvimento de um psiquismo ligado às forças negativas, o que acontece aos chamados magos negros, ao invés de ligá-los a anjos e Elohim. A misericórdia é precisamente a virtude mais característica do ascensionado mestre Saint-Germain, que atingiu sua mestria através de uma iniciação orientada por um ser de grande luz, a bem-amada Kuan Yin, que é justamente chamada de a deusa da misericórdia. Ela foi o guru que impulsionou esse mestre ao ponto em que agora chegou. Dela, o discípulo poderá assimilar a qualidade da misericórdia, que se traduz por uma doação além da merecida pelo recebedor. A misericórdia de Saint-Germain está acima de todo o nosso entendimento. Jamais poderemos avaliar a sua preocupação pelos irmãos em situações kármicas de grande limitação e a atenção que dá a cada indivíduo que anseia por purificar-se. Nos anais esotéricos é conhecido também como Príncipe Rákóczi, e o estudante o encontrará em livros mais antigos citado como o Adepto Húngaro. Em suas manifestações encarnatórias, teve sempre papel de relevância, principalmente como cooperador da dispensação crística do ciclo passado, orientada pelos mestres ascensionados Jesus. No ministério crístico, encarnou-se como São José, pai de Jesus, sendo que, naquela época, já a sua aura era de cor predominantemente violeta e realizava um serviço de purificação preparatória no ambiente que receberia o Cristo. Agiu também num trabalho de relacionamento e de conscientização entre os discípulos que iriam servir ao Mestre Jesus mais de perto, trabalho que muitos religiosos até hoje desconhecem. Há quase 2000 anos já era na personalidade de São José um adepto da Irmandade dos Essênios, cujo papel dentro do plano crístico foi de relevante importância. Vamos encontrá-lo também na personalidade de Cristóvão Colombo, indivíduo dotado de grande persistência, coragem e potente intuição, que trazia a incumbência de ampliar o cenário físico onde o homem deveria, neste ciclo, completar a sua evolução. Na Idade Média, ajudou a personalidade do monge eremita Roger Bacon, o trabalho dos alquimistas, transmutando com o grande conhecimento que tinha do elemento fogo a parte atômica dos metais e abrindo caminho também ao estudo da moderna química. Quis, naquela época, deixar a mensagem que é encontrada pelos estudiosos em livros esotéricos, de que através da alquimia, da transmutação dos metais, o homem poderia atingir a longevidade e ainda pelo conhecimento dos elementais, fazer uma transmutação em si próprio, despertando os poderes, dons e talentos de sua própria essência divina. Muitas outras encarnações desse mestre serão conhecidas do estudante que deseja auxiliá-lo em seu presente trabalho de transmutação espiritual e rituais. Ele também atuou como inglês Lord Francis Bacon, que muitos dizem ser o autor das obras shakespearianas. Na personalidade de Saint-Germain, o mestre foi muitas vezes incompreendido. Seus poderes desenvolvidos através da prática alquímica e ritualística, seu espontâneo dom de comunicar-se com a legião angélica e com os seres elementais eram talentos demasiado
avançados para serem compreendidos pela humanidade cientificamente ignorante da época. Porém, foi nessa encarnação que motivou muitos estudos sobre sua pessoa, por pesquisadores de ocultismo, e foi aquela que mais os inspirou. A persistência com que continua buscando realizar seus propósitos tem incentivado a muitos discípulos que hoje popularizam seus ensinamentos. Presentemente, esse mestre, imbuído da grande misericórdia que lhe é peculiar, oferece-se para fazer a transmutação purificadora dos corpos externos e internos dos discípulos e no ambiente em que evoluem. Essa purificação é um requisito preparatório indispensável, sem o qual a complementação de nossa história ascensional neste plano físico não pode realizar-se. As mensagens de Saint-Germain são de indescritível amor e beleza. Todos os que têm o privilégio de as ler sentem-nas repassadas da confiança e esperança que tem esse mestre em conseguir discípulos capazes de compreender o trabalho que corajosamente tomou sobre seus ombros, numa harmoniosa cooperação que serve como exemplo aos discípulos da ponte. Todos os mestres da Fraternidade Branca unem-se para auxiliá-lo em seu propósito. Também conta com o auxílio que, para ele, é sempre pronto da Legião Angélica. Pelas instruções recebidas, os discípulos irão invocar constantemente os anjos, esses seres sempre presentes na teologia católica e vistos pela maioria como uma das crendices mais ingênuas da humanidade. Aprendemos que os anjos são um conjunto de seres de uma evolução paralela à nossa e não os espíritos dos próprios homens em seu estado de perfeição. Eles seguem uma linha de evolução paralela à humana, evoluem através de suas próprias experiências, diferenciando-se da humanidade, somente por não se encarnarem, isto é, por nunca tornarem um corpo físico. O estudante aprenderá que o papel de um anjo na criação é manter uma específica virtude ou qualidade divina. Ao invocarmos os anjos através do ritual, estamos usando-os como magnetizadores da virtude que conseguimos atrair da aura do Mestre, pela falta de presença da Legião Angélica. Há éons incontáveis deixamos de manter as virtudes divinas entre nós. Agora, para atender à sabedoria e propósito do ascensionado Saint-Germain, nos é solicitado atrair com frequência a presença desses seres angélicos entre nós por intermédio do ritual. Para que o iniciante tenha uma pequena ideia de que seja o trabalho amoroso dessa categoria de seres, deve saber que atravessamos uma fase de nossa história evolutiva precisamente chamada a colheita dos anjos. Em todos os fins de ciclo, essa colheita é realizada. Porém, em ciclos passados, obteve pouquíssimos resultados, uma vez que os homens muito se distanciaram do intercâmbio místico com o seu Criador. A colheita angélica é a magnetização feita pelos anjos de que todas as energias devocionais que, em forma de orações, sobem dos lábios e pensamentos dos homens a planos mais altos. No fim de um ciclo, esse montante de energia retorna, derramando-se sobre a atmosfera do planeta e na mente dos próprios homens como uma bênção impulsionadora do ciclo entrante. Como da dispensação crística implantada pelos Mestres Jesus, resultou nestes 2 milênios passados. Muita energia devocional liberada em forma de súplicas à Sagrada Família será de grande monta na colheita angélica, que tem como função manter a pureza e sinceridade no intercâmbio místico criatura e criador, mesmo em meio aos maiores erros provindos da ignorância religiosa. Esta irradiação, que no momento oportuno virá sobre a próxima geração, impulsionará imensamente a humanidade desta era para que ora se inicia.
O discípulo da ponte para a liberdade deve, pois, ser consciente da necessidade que temos dos seres angélicos, pois eles farão agora o trabalho de separação do joio e do trigo, magnetizando nossas súplicas e desejos sinceros e construtivos, independentemente dos erros que ainda possam ter. Nos textos de apelos aos seres angélicos e seres cósmicos, muitas vezes o leitor encontrará as expressões abençoamos a vós, grande arcanjo, caso venha o leitor a surpreender-se indagando a si mesmo: quem sou eu para abençoar tão excelso ser? Deverá entender que aqui a palavra abençoar refere-se a uma profunda gratidão pelo serviço amoroso daquele ser, e que, além disso, toda a irradiação de amor que liberamos, venha ela de uma afinidade entre nós e outra criatura, ou de um terno reconhecimento, é ela uma bênção vinda da característica divina do amor, que todos trazemos individualmente conosco e que fazemos e podemos oferecer ao nosso próximo, seja ela um ser mais ínfimo estado evolutivo, ou seja ele um ser da mais elevada luz.